Olá, reditores, tudo bem? Algumas verdades não precisam de palavras, elas gritam no silêncio. Imagine descobrir que a mulher que você ama te traiu, e ainda teve a audácia de fazer você pedir desculpas. Ou pior, passar 9 meses acreditando que seria pai, montar um quarto, sonhar com o futuro, só para perceber, no momento do parto, que o bebê nasceu com outra cor de pele. Hoje, você vai ouvir duas histórias reais e dolorosas de traição, mentira e reconstrução. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você nunca mais verá o amor da mesma forma. Antes, porém, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Vamos às confissões eletrizantes de hoje. Confissão 1. Minha esposa me traiu. E ainda me fez pedir desculpas. Meu nome é Plínio. Tenho 30 anos. E a história que vou contar aqui não é de superação, ainda. É a história do momento mais humilhante e doloroso que eu já vivi. Eu sempre fui o tipo de homem certinho. Trabalhador, fiel, atencioso. Nunca fui de festas, nunca traí, nunca menti. E talvez seja exatamente isso que tenha me transformado no alvo perfeito. Minha esposa, Kiff, tem 29 anos. A gente se conheceu na faculdade, durante uma feira de literatura. Ela usava um vestido amarelo e um sorriso que parecia capaz de parar o tempo. A partir dali, tudo foi tão natural que parecia até roteiro de filme, namoro, noivado, casamento. Tudo em 6 anos. E no meio de tudo isso, tinha o Roberto, meu melhor amigo desde os 14. Aquele cara que eu considerava um irmão. Sempre presente nos aniversários, churrascos, até no nosso casamento ele foi padrinho. Eu confiava nele de olhos fechados. O que eu não sabia, é que enquanto eu fazia de tudo para construir um lar, os dois estavam destruindo tudo pelas minhas costas. Tudo começou com pequenos sinais. Kiff começou a ficar estranha. O celular vivia no silencioso, ela saía para resolver coisas e voltava sempre com um cheiro de perfume que não era o dela. Quando eu perguntava, ela sorria e dizia: "Você tá ficando paranoico, amor. Isso é ciúmes bobo." E eu acreditava. Até que um dia, eu precisei voltar mais cedo do trabalho. Esqueci uma pasta importante em casa. Quando entrei no apartamento, o silêncio estava estranho demais. Ouvi risadas abafadas vindo do quarto. E não era filme. Não era paranoia. Abri a porta com o coração acelerado, já esperando o pior. E o que vi, vai me acompanhar até o fim da vida. Ela estava com o Roberto. Na minha cama. No nosso quarto. No lar que eu construí com amor e suor. Minha visão escureceu. O mundo parou. E no meio do silêncio constrangedor, foi ela quem falou primeiro. "Plínio, por que você não bateu antes de entrar?" "Sim." Ela me perguntou por que eu não bati na porta da minha própria casa. Roberto não teve coragem de olhar nos meus olhos. Estava de cueca, tentando cobrir o rosto com as mãos. E eu simplesmente travei. Só consegui sair de casa cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de flagrar minha esposa com meu melhor amigo na nossa própria cama, eu não gritei, não chorei. Eu apenas saí. Saí porque, se ficasse mais um segundo ali, não sabia o que poderia fazer. Fiquei 3 dias fora de casa. Dormi no carro, no sofá da minha mãe, e em uma pousada barata na beira da estrada. O que me destruía não era só a traição, era a imagem do rosto dela me encarando com frieza, como se eu tivesse feito algo errado. No terceiro dia, Kiff me mandou uma mensagem. "A gente precisa conversar. Mas, por favor, sem drama." Voltei para casa com o coração esmagado, ainda tentando entender como um amor vira veneno tão rápido. Quando entrei, ela estava sentada no sofá. Cabelo preso, roupa leve, expressão calma demais. Sem choro. Sem arrependimento. Ela começou assim: "Eu queria que você escutasse sem interromper, tá?" Assenti. Eu ainda estava em choque demais para reagir. "Plínio, você se afastou de mim faz tempo."
Você virou um robô. Só trabalho, contas, rotina. Eu tentei conversar, tentei chamar sua atenção. Mas você não via mais quem eu sou. E o Roberto, ele me ouviu. Senti o sangue ferver. Ela culpava a mim pela própria traição? Então por que não me deixou antes de fazer o que fez? Perguntei, quase num sussurro. Ela respirou fundo. Porque eu ainda te amo, Plínio. E não queria te magoar. Aquilo foi o auge do absurdo. Ela me traiu, e dizia que fez isso para não me magoar? Mas aí veio o golpe final. Ela olhou nos meus olhos e disse: Você me invadiu. Entrou na casa sem avisar. Me expôs. Me feriu. Eu estava vulnerável, e você agiu como um tirano. Você não tentou entender. Só julgou. E isso também é uma forma de traição emocional. Eu ri. Um riso nervoso, amargo, sujo. Mas ela continuou. Se você quiser salvar esse casamento, vai ter que me ouvir e admitir que errou também. E ali, eu, um homem traído, humilhado, destruído, fui colocado no banco dos réus. No dia seguinte, depois daquela conversa absurda, eu me tranquei no quarto e chorei como uma criança. Pela traição. Pela decepção. Mas, principalmente, por ainda amar aquela mulher. Sim. Mesmo depois de tudo. O coração é burro. E o meu, naquele momento, era um idiota completo. Lembrei das promessas de casamento. Dos aniversários que passamos juntos. Dos bilhetes que ela deixava colados na geladeira. Lembrei do primeiro eu te amo que ouvi dela, e me perguntei se, em algum momento, aquilo foi real. No fim do dia, bati na porta do quarto dela. Ela abriu. Estava com os olhos cansados, mas sem um pingo de arrependimento. A gente pode conversar? Perguntei, hesitante. Nos sentamos. E, ali, eu fiz o que nenhum homem devia fazer depois de ser traído. Pedi desculpas. Desculpa se eu te sufoquei. Se me tornei alguém distante. Se falhei como marido. Ela sentiu em silêncio. Como se estivesse esperando aquele momento. Como se aquele pedido de desculpas fosse o carimbo que ela precisava para se livrar da culpa. Eu também errei, ela disse por fim. Mas o importante é que a gente se perdoe. E ali, eu acreditei. Idiota, cego, ferido, eu acreditei que aquilo era o fim do pesadelo. Por 2 semanas, tudo parecia normal. Ela voltou a cozinhar para nós dois, me abraçava antes de dormir, até me chamou para ver um filme bobo de comédia romântica no sofá. Quase convenci meu coração de que aquilo era recomeço. Mas algo ainda incomodava. Ela nunca mais falou do Roberto. E eu também não perguntei. Achei que era melhor deixar para lá, até que o destino decidiu escancarar o que ainda estava escondido. Estava no mercado, comprando uma caixa de vinho que ela pediu, quando vi o carro dele estacionado perto da farmácia. E quem saiu do banco do carona? Kifi. Ela não me viu. Mas os dois se abraçaram. Um abraço íntimo. Lento. Ela beijou o pescoço dele como se fossem um casal. Como se nada mais importasse. 2 dias depois, ela me pediu para renovar os votos de casamento. Depois que vi aquele beijo entre ela e o Roberto, algo dentro de mim morreu de vez. E foi aí que entendi, ela nunca parou. Aquele pedido de desculpas, a falsa reconciliação, o jantar à luz de velas. Tudo não passava de um teatro montado por ela. Por eles. O pior? Ela queria renovar os votos de casamento. Juro, ela olhou nos meus olhos e disse: Sinto que agora estamos mais fortes do que nunca, Plínio. A gente merece começar do zero. Eu não respondi na hora. Mas naquele instante, decidi que se alguém ia começar do zero, era eu. Sem ela. No dia seguinte, fui até o Roberto. Ele trabalhava como gerente de vendas numa loja de eletrônicos. Esperei ele sair pro almoço e o abordei no estacionamento. A gente precisa conversar. De homem para homem.
Eu disse. Ele hesitou. Olhou para o chão. Mas acabou aceitando. Entramos num boteco qualquer ali perto. E sem rodeios, mandei. Quanto tempo isso vem acontecendo? Roberto engoliu seco. Tentou manter a postura. Mas eu conheço aquele homem. Eu sabia quando ele estava prestes a quebrar. Cara, começou antes do casamento. Antes do casamento. Foi como se o chão se abrisse debaixo de mim. Na despedida de solteira dela, eu fui chamado para ajudar a organizar. A gente bebeu demais. Ela começou a falar coisas sobre você, sobre inseguranças, e aconteceu. Mas a gente jurou que seria só uma vez. Só que não foi, né? Rebati, quase sem voz. Ele ficou em silêncio. Isso foi a confirmação. Você continuou. Enquanto eu pagava as contas, preparava o terreno, fazia planos. Enquanto eu acreditava em cada beijo dela. Ele tentou argumentar. Ela dizia que ainda te amava, que era só confusão, que vocês estavam mal. Mas eu não ouvi mais nada. Levantei, deixei o dinheiro da cerveja em cima da mesa e saí sem olhar para trás. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei. Só senti nojo. Dele. Dela. De mim. Naquela noite, Kiff me esperava em casa com 2 taças de vinho. Pronto para nossa nova fase. Ela sorriu. Eu retribuí o sorriso. Frio. Calculado. Pronto, sim. Mas antes, queria te mostrar uma coisa. Peguei o celular e dei play na gravação da conversa com o Roberto. Sim, eu tinha gravado. Cada palavra. Cada mentira desfeita. Ela ficou pálida. Tentou desligar o celular. Negar. Choramingar. Você me gravou? Como pôde? Isso é invasão de privacidade. Mais invasiva que trair alguém com o melhor amigo no próprio casamento. Ela gritou. Me chamou de manipulador. De frio. Mas dessa vez, eu não pedi desculpas. Depois que ela ouviu a gravação da conversa com o Roberto, Kiff desabou. Chorou, implorou, disse que estava confusa, que tinha medo de me perder, que era carência, que era culpa minha, que era culpa dela, que era culpa do mundo, menos dela, sozinha. Mas ali, pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Kiff, você me traiu. Em todos os sentidos. Me enganou, me fez acreditar que o erro era meu, e ainda teve a coragem de me pedir desculpas como se estivesse me fazendo um favor. Ela tentava se aproximar. Mas eu recuei. A raiva tinha virado algo mais forte, indiferença. Eu te amei. Mas hoje, eu não sinto mais nada. E isso, Kiff, é a sua maior derrota. No dia seguinte, eu pedi o divórcio. Sem drama. Sem escândalo. Deixei a casa para ela. Fiquei apenas com meu carro, alguns móveis, e a minha dignidade, que eu finalmente tinha recuperado. Roberto me mandou mensagens. Longas. Culpadas. Tentando explicar o inexplicável. Eu bloqueei. E sobre ela, bom, soube depois que ela tentou fazer o mesmo com ele. Colocar culpa, fingir arrependimento, dizer que era amor. Mas com ele, não colou. Roberto também virou as costas. Ela perdeu os dois. Não por vingança, mas por mérito. Meses depois, já morando em outro lugar, comecei a focar em mim. Voltei a correr. Entrei num curso de fotografia. Viajei sozinho. Redescobri prazeres simples que eu tinha deixado de lado tentando manter de pé um casamento que já estava afundando há muito tempo. E sabe o mais curioso? Nunca mais pedi desculpas por amar demais. Hoje eu conto essa história não para ser vítima. Mas para que, se você estiver vivendo algo parecido, entenda. Você não precisa se ajoelhar por alguém que te destrói em pé. E você, leitor, o que faria no meu lugar? Teria perdoado? Teria reagido diferente? Quero ler nos comentários. Confissão 2.
Descobri que minha esposa me traía. Quando o filho nasceu com outra cor de pele. Meu nome é Henrique, tenho 34 anos, e até poucos meses atrás, eu acreditava que vivia o melhor momento da minha vida. Eu e minha esposa, Lorena, estávamos juntos há 8 anos. Ela tem 31, é enfermeira, sempre sorridente, daquelas pessoas que todos adoram estar por perto. Casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Juramos amor eterno. Choramos juntos no altar. Juramos que seríamos uma família acima de tudo. Eu sempre quis ser pai. Ela sabia disso. Então, quando ela apareceu com um teste de gravidez positivo, eu chorei de felicidade. Literalmente. Caí de joelhos no chão da cozinha e chorei. Passei os 9 meses cuidando dela como um rei cuida da sua rainha. Fiz questão de ir a todas as consultas, montar o quarto do bebê sozinho, pintar as paredes com bichinhos, montar o berço com as próprias mãos. Era o meu sonho se realizando. Mas eu não fazia ideia de que aquele mesmo bebê que eu esperava com tanto amor seria a prova viva da maior traição da minha vida. Chegamos no hospital no início de uma manhã fria de sexta-feira. Lorena estava com contrações fortes, mas tudo estava indo bem. Fiquei ao lado dela o tempo inteiro, segurando sua mão, dizendo que ela era forte, que logo nosso filho estaria ali conosco. E ele veio. Às 14h22. Lembro do choro alto, forte, cheio de vida. A emoção tomou conta de mim. As enfermeiras riam, me parabenizavam. Eu tremia ao cortar o cordão umbilical. Foi então que uma delas fez um comentário que na hora pareceu inofensivo. Nossa, uma pele moreninha linda desse neném. Vai dar trabalho pras menininhas, hein? Olhei para o bebê com atenção. O sangue saiu do meu rosto. Ele não parecia comigo. Em nada. Nem comigo, nem com Lorena. Pele escura. Olhos puxados. Cabelos bem encaracolados. Traços fortes. Lindo, sim. Mas diferente demais. Lorena percebeu meu olhar. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela apertou minha mão e disse, com a voz baixa. Isso às vezes acontece. Bebês nascem mais escuros e depois clareiam. É normal. Mas não. Aquilo não era só mais escuro. Era outra etnia. Saí da sala de parto confuso. Ainda com o bebê no colo, mas com o coração dividido entre amor e em dúvida. E só quem já sentiu isso sabe o quão cruel é. Amar uma criança e, ao mesmo tempo, desconfiar de que ela pode não ser sua. Tentei afastar o pensamento. Tentei confiar. Mas a verdade é que o instinto não mente. No dia seguinte, já no quarto da maternidade, quando estávamos a sós, olhei para Lorena e perguntei, firme. Lorena, você tem certeza que esse bebê é meu? O silêncio dela durou tempo demais. Ela olhou pela janela. Piscou algumas vezes. E então, como se já esperasse por aquele momento, disse. Henrique, eu preciso te contar uma coisa. Meu corpo gelou. Ela respirou fundo, os olhos se encheram de lágrimas. Mas não era o choro de quem está arrependida. Era o choro de quem foi pega. De quem não tem mais saída. Foi só uma vez. Eu juro. Uma única vez. Eu estava sozinha, carente, você estava trabalhando muito, viajando demais e foi com um colega do hospital. E eu nem imaginei que eu fosse engravidar. Ela dizia isso com a criança dormindo ao lado. Como se estivesse justificando ter enganado o marido, mentido por 9 meses e colocado um filho nos braços de outro homem. Ele sabe? Perguntei, num fio de voz. Ela hesitou. Depois balançou a cabeça negativamente. Ele nem desconfia. Eu cortei contato. Foi algo impulsivo. Um erro. Mas o bebê é nosso, Henrique. Ele pode não ser seu biologicamente, mas é seu no coração. Naquele momento, algo em mim se quebrou. Irreversivelmente. Passei a noite sem dormir. Pensando. Pesquisando. E ali, no silêncio da madrugada, resolvi fazer o teste de DNA. Não porque eu precisava da confirmação. Mas porque eu precisava do papel, do número. Da verdade escrita. 2 semanas depois, o resultado chegou. Negativo. 0% de compatibilidade.
Não era meu filho. O envelope com o resultado do teste de DNA estava sobre a mesa da cozinha. Eu já sabia o que ele dizia, mas mesmo assim, minhas mãos tremiam ao abrir. Não sou o pai. Mesmo sem sangue, mesmo com a traição, eu olhava para aquele bebê e sentia um nó na garganta. Porque, por mais injusto que fosse, ele não tinha culpa de nada. Mas a mãe dele? Ah, a mãe dele tinha culpa de tudo. Chamei Lorena para conversar. Ela entrou na sala ainda com aquela cara de vamos fingir que nada aconteceu, como se um pedido de desculpas fosse colar um coração despedaçado. O resultado chegou. Henrique, por favor. Não. Agora você vai ouvir. Coloquei o papel sobre a mesa. Ela leu. Seus olhos marejaram. Mas, dessa vez, eu não me comovi. Você me usou. Você me fez sonhar, pintar quarto, montar berço. Me fez chorar de alegria por um filho que nunca foi meu. Você sabe o que é isso? Eu errei. Mas eu te amo. E esse bebê pode ser nosso. A gente pode criar juntos. Começar do zero, Henrique. Começar do zero? Com uma mulher que mentiu todos os dias por quase um ano. Que olhava nos meus olhos e dizia, eu te amo, com o corpo ainda marcado por outro. Não. Eu não quero criar o filho de outro homem. Não assim. Não depois do que você fez. E você não tem mais o direito de me chamar de pai. Ela desabou. Mas meu coração estava em ruínas demais para sentir pena. Na semana seguinte, fui embora. Deixei a casa, os móveis, tudo. Levei apenas minhas roupas e a minha dignidade, que eu tive que reconstruir peça por peça. Dias depois, descobri quem era o verdadeiro pai em um residente do hospital, 26 anos, solteiro. E sim, ele confirmou que teve um caso com ela. Mas também não queria assumir o filho. Lorena, agora, estava sozinha com uma criança nos braços e um coração vazio. E eu? Bom, eu estou em paz. Dói, claro. Mas a paz de ter saído da mentira é maior que a dor de ter vivido nela. E se você fosse eu, o que faria? Criaria a criança? Perdoaria a traição? Ou faria o mesmo que eu? Deixa nos comentários. Curta o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima história real de cair o queixo.